O nosso muito boa noite aos amigos e às amigas que nos acompanham a partir de agora no nosso estudo semanal Conhecendo o Nosso Lar. Nós estamos alcançando aí a parte final da obra, os 10 últimos capítulos. É claro que isso significa que nós ainda temos alguns meses, pelo menos mais uns 3 meses de estudo, mas considerando o universo total da obra, nós chegamos, como dissemos, nos 10 últimos capítulos dessa aventura de conhecimento que tem sido maravilhosa, que tem nos ofertado muitas reflexões a partir do que André Luiz nos traz e a partir da construção desse conhecimento relacionado, cruzado com outras obras espíritas, principalmente as obras básicas e alguns textos de outros autores, como por exemplo o nosso querido Emmanuel. No capítulo de hoje, que é o capítulo 41, intitulado Convocados à Luta, nós vamos entrar naquela parte da obra que é muito famosa, porque ganhou um destaque grande no filme, inclusive, relativa ao contexto da Segunda Grande Guerra Mundial e como que isso impactou no plano espiritual. Como é que o plano espiritual percebeu, conduziu esse momento aqui no nosso plano dos encarnados. É claro que o nosso esforço nunca vai se voltar apenas para a construção de informações, de dados. Nós poderíamos aprofundar muito aqui no estudo do contexto político da época, enfim, mas nós vamos seguir a nossa estratégia de focalizar o objetivo principal do nosso estudo para a nossa melhoria interior a partir da nossa vivência diária. Essa é a nossa estratégia desde o começo e é ela que nós vamos seguir também, mesmo nesses capítulos relativos a um conteúdo histórico de forma mais explícita. Eu estou dizendo isso porque existem vários caminhos possíveis de estudar a obra e todos eles são muito válidos. Mas a nossa estratégia principal vai nos conduzir sempre para esse objetivo de aplicar na nossa vivência diária as palavras, as reflexões de André Luiz. E como nós vamos ver, mesmo num capítulo como esse, que trata de um contexto macro, André Luiz, de forma magistral, maravilhosa, vai fazer questão de conduzir o encaminhamento da lição do capítulo para esse aspecto da vivência individual que nós aqui vamos privilegiar. Isso é maravilhoso porque nos mostra que a obra tem um compromisso com o Espiritismo, não com curiosidades a respeito de questões minuciosas, sobre contextos históricos ou sobre detalhes da vida no mundo espiritual. Ela traz informações desses pontos, mas André Luiz faz questão de deixar bem claro para todos nós que aquele que lê essa obra tem que enxergar nela uma fonte de espiritualidade, no sentido de que ela precisa nos ensinar a viver como espíritos imortais em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Então, dito isso, vamos lá iniciar o nosso capítulo, seguindo sempre o procedimento que nós adotamos. Nós trazemos alguns trechos da obra, alguns estudos, trechos maiores, outros trechos menores, a depender aí do objetivo, da informação
que precisa vir mais ou menos detalhada, e em seguida vamos entremeando essas reflexões com outras obras e gerando aí o nosso aprendizado. Então, lá no comecinho do capítulo, André Luiz narra-nos o seguinte: nos primeiros dias de setembro de 1939, que era ali o estopim da Segunda Grande Guerra, momento em que de fato se agravaram todas as questões relativas àquele contexto, o caldo de cultura que gerou aquele contexto vinha de muito antes, mas houve um estopim de fato. Então, nos primeiros dias de setembro de 39, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito, ou seja, tem repercussão em ambos os planos. Não podemos imaginar que os espíritos, aqueles que estão desencarnados, não sofreram nada com esse abalo no plano dos encarnados, porque afinal de contas não morrem, então não tem medo de um conflito como esse. É claro que não é assim, porque como nós vamos ver, existem profundos e preocupantes desdobramentos espirituais cada vez que o nosso orbe sofre abalos. Seja no sentido social, político, econômico, isso sempre gera uma repercussão no mundo dos espíritos. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem, vejam só, o imenso terror de que se possuíam. Nós estamos falando dos desencarnados. Então é importante que a gente assimile essa realidade. Eles que estavam no plano espiritual sentiam toda a angústia e toda a tensão do momento, assim como os desencarnados. Nós vamos já entender o porquê. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Ou seja, como eu falei, esse contexto já vinha se agravando de há um tempo. Setembro de 39 não foi o início total desse processo. Havia um contexto que já se agravava a certo período. Anotava-se, porém, agora, diz André, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, ou seja, o plano espiritual do continente asiático já vinha nesse trabalho silencioso, preparava-se também nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Aqui reside o foco principal de aprendizado deste capítulo. A recomendação da governadoria é: alertem para os pensamentos e os sentimentos que vocês terão nesse momento. Que era um momento de crise muito grave, muito profunda. Então, como nós vamos ver, essa reflexão, ela vai desaguar no nosso momento atual.
Como que nós estamos conduzindo o nosso sentimento e o nosso pensamento nesses dias graves que nós vivemos? Porque nós podemos colaborar do ponto de vista espiritual ou podemos agravar a crise a partir da nossa conduta interior. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Ora, não é difícil de entender isso, considerando que os espíritos superiores ligados a Deus enxergam os seus irmãos exatamente nessa condição de filiação divina ao mesmo Pai. Então, quando nós temos um membro da família, um irmão, um filho, especialmente um filho, raramente, a não ser quando estamos muito adoecidos, do ponto de vista afetivo, espiritual, nós vamos considerar colocar essa pessoa na condição de inimigo. Mesmo que ele cometa as maiores atrocidades, nós vamos vê-lo como alguém doente, como alguém desordeiro, que carece de cura ou que carece de orientação, ainda que seja uma orientação com caráter mais enérgico, mais uma orientação. Os espíritos superiores, entendendo que as coletividades humanas são feitas de filhos de Deus, não poderiam considerar nenhuma nação como inimiga, tal como o nosso olhar encarnado, restrito, pequeno, raso, considera. É mais ou menos, na imagem da metáfora que nós construímos aqui, como se eu imaginasse qual conduta deveria ter diante de um parente realizando uma ação reprovável. Qual tratativa eu dou para isso? Se realmente há amor, se realmente há vínculo, a gente nunca vai considerar como inimigo, porque todos somos filhos de Deus. E os espíritos superiores, mais do que ninguém, já conseguiram internalizar essa forma de ver os outros indivíduos e esses indivíduos congregados em sociedades, que são as nações. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Aqui é uma fala, a gente saltou alguns pedaços, aqui é uma fala de um benfeitor chamado Salustio, comentando essas ações daquelas nações que provocavam aquele conflito. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, olha só a metáfora que a gente construiu, encabeça a desordem da casa do Pai. Todos somos uma família universal, todos somos irmãos. Aqueles irmãos que encabeçam uma guerra vão responder por causarem uma desordem na casa do Pai. Então não é como se eu estivesse lidando com estranhos, no sentido de que eles podem ser inimigos, nessa acepção da palavra. Para os espíritos superiores, nós estamos lidando com irmãos causando desordem. Não é que a ação talvez não precise ser enérgica, seguindo, claro, os princípios da lei de Deus.
de justiça, amor e caridade. Mas é que o inimigo, ele é visto como alguém que precisa ser eliminado. E se nós estamos falando de filhos de Deus, não há como eliminar. Na verdade, não há por que eliminar. Há muita necessidade de conduzir, de educar, de reprimir a violência, mas não de eliminar. Porque são irmãos, são filhos de Deus. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente. Atenção aqui que ele vai explicar o porquê que, do ponto de vista espiritual, a repercussão é muito grandiosa e preocupante. Esses países agressores, que têm milhões de habitantes, se convertem naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. É como se fosse uma obsessão grave de caráter coletivo. São nações inteiras que entram em processos obsessivos e passam a ser conduzidas por espíritos perversos, por espíritos renitentes no mal, que têm causas vinculadas a obstaculizarem o progresso do orbe, a multiplicação dos valores do Evangelho e outros mais. Então vejam, do ponto de vista espiritual, a repercussão perigosíssima que um momento como esse produz. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, tem exceções. Quando a gente fala povo, a gente não está falando todos, a maioria, mas sim, existem exceções. Embriagam-se, esses que estão fora dessa exceção, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Vejam que gravidade. Autômatos do crime. O crime se normaliza. Ele se automatiza. Legiões infernais precipitam-se sob grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Lugares, nações, contextos, grupamentos humanos que serviam ao progresso comum são convertidos em campos de perversidade e horror, sob a influência de milhares de espíritos inferiores, rebeldes para com as leis de Deus. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, por isso a gente usou o termo obsessão coletiva, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. E aí a gente não pode imaginar que não há auxílio para os agressores. Óbvio que há. Mas seguindo a lei de causa e efeito, eles temporariamente escolhem aderir a uma influência negativa. Como os espíritos não violentam o livre-arbítrio, é preciso, por um determinado momento, claro, respeitar
essas escolhas. O livro dos Espíritos, assim como o livro dos Médiuns, nos falam que os espíritos bons se retiram diante da nossa insistência em aderir às forças do mal. E a melhor forma de atrair os bons, repelir os maus espíritos é atrair os bons pela prática do bem. Então os espíritos superiores não poderiam violentar essas coletividades do dia para a noite, obrigando-os a abandonar essas sintonias. Então, por esse motivo, o auxílio do bem foca nas nações que estão sendo agredidas. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade, vejam só, devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Então esse é o olhar dos espíritos superiores, e aqui fica uma grande lição para a gente. Que quando ligamos a TV, ligamos o jornal, vemos notícias de desentendimentos entre nações, tomamos partido e nos deixamos embalar pelo raciocínio do extermínio do inimigo. Comemoramos quando a nossa causa vence, ainda que isso signifique mais dor, mais sofrimento. E André Luiz nos traz uma novidade ímpar. Se somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, devemos olhar os agressores como irmãos em desequilíbrio, que carecem de corrigenda, certamente, mas não podem ser eliminados, porque o inimigo é eliminado. Nesse caso, não há inimigo. Há um irmão na figura de uma coletividade temporariamente adoecido, temporariamente rebelde para com as leis de Deus. E isso provoca muito lamento. Porque nesse encadeamento da lei de causa e efeito, enquanto os agredidos provavelmente estão vivendo provas que os auxiliarão a subir na hierarquia espiritual, no sentido de evolução moral, ou estão resgatando faltas, os agressores ainda estão causando dores. Olha como o olhar é diferente. Não estamos dizendo, é importante que se registre isso, que há uma justificativa em função disso para guerras, para conflitos. Mas diante da escolha dos homens, Deus age para encadear tudo conforme a sua lei soberanamente sábia, justa e amorosa. Então aqui já fica uma grande novidade. E aí não poderíamos deixar de trazer algumas informações que o Livro dos Espíritos nos traz sobre a guerra. Na questão 742, pergunta-se aos espíritos: que é o que impele o homem à guerra? E a resposta deles é: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. O princípio inteligente, nós aprendemos isso em doutrina espírita, vai se desenvolvendo por milênios e milênios nos diversos reinos da natureza, até que inaugura-se a sua fase hominal, em que essa inteligência mais característica, racional, ganha corpo. As primeiras fases da vida do espírito, em orbes muito grosseiros, tem muita carga instintiva do animal.
Por isso que são povos voltados eminentemente à sobrevivência. Não há tempo para maiores voos da mente, do pensamento. São atividades muito materializadas. E essa natureza animal, ela é muito defensiva. Predomina, como os espíritos vão dizer mais à frente, a lei do mais forte. A natureza espiritual, ela indica um avanço no sentido do controle racional dessas paixões. Então vejam o que os espíritos estão nos dizendo. Em momentos de guerra, predomina no homem a sua natureza animal e transbordam as paixões, que não são essencialmente más. Os espíritos também nos ensinam isso no livro dos Espíritos. As paixões têm uma razão de ser, mas elas são como um corcel que carece de controle. Então, num estado de guerra, as paixões ficam descontroladas e nós nos rendemos à nossa natureza animal. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Interessante esse termo, né? É um conflito mais humanizado. Ainda é um conflito, não deveria existir, mas ele vai se tornando mais humanizado. Na 743, a pergunta é: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? E os espíritos respondem, para nossa felicidade, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos, ou se verão como irmãos. Então, a ideia é que toda a humanidade aprenda a praticar a lei de Deus. Isso implica em combater o orgulho e o egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade, como nos dizem os espíritos, e todos os vícios deles consequentes que geram conflitos em escala pequenina entre homens que ganham corpo muitas vezes para escalas em nível mundial, coletivo. Na 744, pergunta-se: que objetou a providência tornando necessária a guerra? Necessária no sentido de permitida a guerra. E aí a resposta dos espíritos é a liberdade e o progresso. Vejam que resposta curiosa. Kardec, muito indagador, muito questionador, pergunta na 744A: se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a subjugação? Se Deus permite a guerra para que se desenvolva a liberdade e o progresso, como é que a guerra provoca violência, subjugação? Os espíritos respondem: subjugação temporária para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. O que nós podemos aprender daqui, meus amigos e minhas amigas? Basta olharmos todas as consequências que saíram dessa Segunda Grande Guerra. Nós tivemos, por exemplo, o amplo desenvolvimento de uma área fundamental, mundialmente considerada hoje como os direitos humanos.
Nós tivemos o desenvolvimento da capacidade das nações de dialogarem. Nós tivemos, apesar de ser muito triste a utilização da inteligência humana para produzir coisas como, por exemplo, uma bomba atômica, mas nós temos que convir que, graças ao nosso medo de um conflito nuclear em escala mundial, que traria a nossa consequente extinção, hoje os povos procuram resolver as suas questões por todos os meios possíveis no que diz respeito ao diálogo. Então nós tivemos a formação das Nações Unidas, do Sistema Mundial de Direito Internacional e Proteção dos Direitos Humanos, depois o desdobramento disso para sistemas regionais e outras tantas consequências altamente positivas que significam para todo sempre um freio nas nossas paixões. Ou seja, aquele momento muito difícil, fruto da escolha infeliz dos homens, foi utilizado por Deus para despertar o nosso horror para com determinadas práticas que falam da nossa animalidade ainda, nos convidando para olhar para uma emergência, para uma urgência de concordância internacional, de busca de resolução pacífica, sempre pacífica dos nossos conflitos. Então vejam a importância de muitas vezes, como disseram os espíritos, determinados acontecimentos serem permitidos pela divindade para que o homem possa descortinar rumos mais amplos no que diz respeito à sua aproximação para com a lei de Deus. Na questão 745, pergunta-se: o que se deve pensar daquele que suscita guerra para proveito seu? A resposta é: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Gente, olha a magnitude que isso ganha. Não é só aqueles que eu matei por uma ação direta. Se a minha ambição, o meu orgulho e o meu egoísmo causaram atitudes ou fomentaram atitudes que redundaram em milhões de mortes, eu sou corresponsável por essas consequências. Vejam como é difícil a prova de uma liderança diante de uma nação, de uma coletividade em cenário mundial. Então nós temos que ficar muito alerta para todo tipo de liderança mundial que instigue a violência, a questão armamentista. As nossas lideranças precisam nos conduzir em todos os países para diálogo, para resolução amigável de conflitos. É fundamental que nós saibamos fomentar a paz, porque violência não se resolve com violência. E a partir do olhar que André Luiz nos traz, nós desconstruímos a noção de inimigo. De que adianta aniquilar o inimigo se ele desencarna e depois tem que retornar? O progresso não é só no plano dos encarnados. Muitos de nós estamos interessados em construir um paraíso no plano dos encarnados, esquecendo que a vida essencial é a espiritual. Então, de que adianta matar o inimigo e enviá-lo para o mundo dos espíritos, se o progresso na sua essência é lá e cá? O olhar para o outro, ainda quando ele está muito adoecido, a ponto de causar um conflito, uma morte, é sempre o do irmão
em Deus. Repito, corrigendas enérgicas podem ser tomadas? Claro que podem e devem, mas seguindo aos parâmetros da lei de Deus. Se nós combatemos violência com violência, é como jogar combustível em uma labareda. E aí, para a gente finalizar esse primeiro momento, em resposta à questão 788, eu não trouxe a pergunta para não nos estendermos muito. Vejam que coisa maravilhosa os Espíritos falam sobre todo esse contexto. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, matéria, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Onde está Roma? Onde está Esparta? Essas grandes civilizações que dominaram por séculos, onde estão? Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem. Aqueles povos, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, a atenção para essa frase ela é fantástica, há a vida da alma. Então você vê Brasil, Estados Unidos, China, Índia como um amontoado de encarnados? Ou você considera que naquela nação existe um desdobramento espiritual que precisa ser considerado? Aqueles países cujas leis, ou povos cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. E essa pode ser a grande missão espiritual do Brasil, que de fato nunca causou grandes conflitos. Nós temos uma história de pacifismo que precisa ser preservada, sob pena de nos afastarmos da nossa missão espiritual relatada por Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Missão essa relacionada à paz, à concórdia, ao atendimento das necessidades globais, não ao exclusivismo, à xenofobia. Se nós assim cumprirmos, nós vamos servir de farol aos outros povos, como outras nações, pelo progresso que alcançaram, pela missão que também tem a desempenhar junto à humanidade, não é só o Brasil que tem, guiam outras nações em determinadas conquistas para que assim a família humana coletivamente posta nesse orbe possa alcançar patamares maiores de paz, de concórdia, de serenidade, de vivência das leis de Deus. No segundo momento, nós vamos ter uma aplicação mais individual dessas reflexões. E aqui a coisa fica muito mais interessante ainda. Vejam só o que vai nos narrar André Luiz. Ele vai dizer que soou um clarim, que é esse momento em que os espíritos superiores convidam as colônias espirituais para esse trabalho mais intenso, diante desse momento grave. Nos capítulos seguintes, no 42, no 43, nós vamos acompanhar os desdobramentos dessa atividade. Mas André Luiz nos diz algo mais específico ao final desse capítulo 41, que é o seguinte: quando soa o clarim de alerta em nome do Senhor,
Precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Diz aqui Tobias. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a librarem-se no firmamento. Então vejam que visão maravilhosa. Toca um clarim e muitos pontos luminosos aparecem no firmamento, como que reforçando esse momento de dedicação e trabalho para a dissolução das consequências materiais e espirituais daquele conflito. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Esses grupos enormes, pessoas reunidas, dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Vamos lá, gente. Aqui fica muito curioso o relato de André Luiz. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. Preocupação justíssima. E nós com a regeneração? Objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Esse momento é importante porque alguém que está nos assistindo pode ter ouvido essa reclamação e já adiantado o pensamento do governador, né? Não seria melhor reforçar as vibrações de ânimo, de confiança, apesar de serem preocupações justas sobre a carga de trabalho, né? A possibilidade de atenderem ali nos seus setores toda essa demanda, mas calmem que vão vir comentários mais estranhos. Aproximando-se de nós 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? Olha que pergunta, gente. Que pergunta. Aqui a gente vê uma preocupação com ele. Será se isso vai nos perturbar aqui ou será se estaremos imunes? Por um lado, nós temos uma visão que convida a vermos a humanidade como família em Deus. Por outro, nós temos alguém preocupado em não ser perturbado diante daquele conflito. O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, vejam um contraponto aqui, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural a meu ver. A doença
é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Aqui tem uma pequena provocação convidando o outro a uma reflexão, né? Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. Gente, vejam essa preocupação. Ele não está preocupado se tem pessoas morrendo no mundo, se as sombras se avolumam diante das nações, conduzindo líderes para um desastre de caráter global. Ele está preocupado que o programa de trabalho dele não seja modificado. Olhando assim de fora, parece óbvio que isso é estranho, mas aqui começa o meu convite para a nossa reflexão. Quantos de nós não tivemos essa postura diante de acontecimentos graves que aconteceram no nosso orbe em vários momentos, especialmente talvez nesse? Ainda que tenhamos um conhecimento espírita, quantos de nós colocamos o nosso programa em primeiro lugar? Os nossos planos em primeiro lugar? E fomos tomados de uma angústia, não porque a coletividade parecia sob perigo, mas porque o nosso programa, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio estava abalado. Prossigamos. O outro sorriu e ponderou. Euvécio, Euvécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Vejam que lição. Sabedores que somos de que estamos no mundo de provas e expiações, de que não existe caos, e de que Deus se utiliza de momentos de gravidade para promover progresso, e de que as consequências de momentos graves como esses não são aleatórias, aqueles que nos vinculamos a esse momento, cada qual na sua demanda de expiação e de prova, temos uma necessidade de crescimento, sabedores de tudo isso, como podemos pensar exclusivamente no nosso programa? O convite aqui é para que a gente pense sobre isso, porque reflitamos. André Luiz podia narrar muitas outras coisas. Por que ele escolheu um diálogo entre duas pessoas para colocar na obra, meus amigos? Por quê? Por que ele selecionou um diálogo? Será que André Luiz é fofoqueiro? Quis colocar aqui uma conversa fútil que rolava? O que ele queria nos ensinar quando ele escolheu colocar essa conversa na obra? Essa é a grande pergunta. E a partir da resposta dessa pergunta, a reflexão se volta para nós mesmos. Em que sentido? Eu posso estar encarnado, desencarnado, posso ter muito dinheiro, pouco dinheiro, mais ou menos saúde. Todos nós estamos vinculados ao nosso programa. Então é justo, claro que é justo que eu me preocupe com o meu equilíbrio financeiro, de saúde, mas é necessário que eu me atente para o fato de que existe um programa coletivo em andamento e que ele se sobrepõe muitas vezes ao meu programa individual, ou ele se harmoniza no sentido de que aquilo que eu perder ou ganhar não é a revelia da dor dos outros, mas é um programa de evolução coletiva na qual eu me encaixo e da qual eu preciso dar a melhor contribuição. Prossigamos, vai ficar mais estranho ainda. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda,
verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a masmoça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Hã? Que essas senhoras estão falando? Prossigamos. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Gente, vejam isso. Ela não quer que o marido desencarne na guerra porque ele pode procurá-la na qualidade de esposa. E aí ela diz, não poderia suportar. É muito ignorante, de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Vejam só a resposta da terceira, né? Menina, não se preocupa, se ele morrer, ele vai para o umbral, ele não vem para cá. Gente, nós estamos falando de habitantes de nosso lar. Então vejam como André Luiz contrapõe uma mentalidade grandiosa, harmonizada com a lei de Deus, todos somos irmãos, família universal progredindo para um pensamento pequeno no meu programa, nos meus problemas, naquilo que eu não posso viver. E aí Tobias explica, ela tem a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Então, é curiosíssimo, porque vejam, enquanto tem encarnado achando que mandar alguém daqui para lá resolve o problema daqui, tem desencarnado torcendo para que o espírito fique aqui, porque lá ele dá trabalho. Ou seja, em todos os planos, nós temos mentalidades que ainda enxergam o problema por um prisma raso. Mesmo desencarnados, os espíritos não conseguem ver com amplitude algo maior se dando. Que não é o meu conforto enquanto eu estou aqui nesse plano, ou enquanto eu vou para lá, ou aqui ou lá, mas as duas coletividades caminhando para um progresso geral. Então não adianta torcer para que alguém morra. Ou, pior ainda, como a outra responde, né? Fica tranquila, se ele morrer ele vai para um umbral, ele não vem para cá. É sempre a defesa do eu, do meu. Então os espíritos superiores, meus amigos, eles veem as coisas por um olhar muito maior. E esse é o convite de André Luiz. É justo que busquemos a nossa segurança, a nossa saúde financeira, sem dúvida. É desejável que a gente faça isso. Mas esse movimento ele precisa ser iluminado por um olhar maior do que se passa na grande família universal. E como diz aqui a mensagem,
Como que nós estamos nos portando diante dos dias graves que nós vivemos? Porque a aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Nós precisamos atender à vontade divina no trabalho silencioso, nos nossos postos. Que no caso de nós encarnados não é regeneração, não é um ministério, mas pode ser o nosso posto diante da nossa família, o nosso posto lá na nossa profissão, na nossa comunidade. Vejam que provocação André Luiz nos trouxe a partir de diálogos pequeninos que parecem nem ter motivo para estar numa obra como essa, porque ele podia falar muitas outras coisas. Mas ele fez um contraponto. O olhar dos espíritos superiores que tocam o clarim e veem a grande família universal, a humanidade, e o olhar daqueles em condição ainda inferior, que pensam no seu programa de trabalho, na sua perturbação, no seu problema. E nós estamos vendo aqui que é saudável as preocupações, mas a gente precisa ver a coletividade. E como que a gente se encaixa nesse processo? Porque lembre-se, não há acaso, não há caos. Ninguém é atingido pelas consequências de uma guerra ou de uma pandemia porque, por azar, estava no lugar errado na hora errada, a não ser que busque pela imprudência consequências que não deveria passar. Mas fora disso, todos seremos atingidos de uma forma ou de outra, mais ou menos grave, por necessidades de provas e expiações individuais que se somam a necessidades de aprendizado coletivo. E aí o que nós podemos fazer é mais para dentro do que para fora. Ou o que nós podemos fazer para fora depende de um trabalho para dentro. E é isso que Emmanuel vai nos dizer lá na obra Pensamento e Vida, no capítulo chamado Sugestão, do qual nós pensamos alguns parágrafos para finalizarmos esse entendimento. Emmanuel diz assim: força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão, que é um conceito, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má. Dependendo dos seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Ou seja, os efeitos da sugestão que nós temos mentalmente no campo sentimental, para ser bom ou mal, vai depender dos efeitos que a aplicação confere. Temo-la assim não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo. É uma aplicação boa, sugestões positivas, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Já entendemos que sugestão aqui não é naquele sentido do senso comum, desse eu te dar uma sugestão, ou é esse muito mais ampliado. Sugestão no sentido de que, como vai dizer na próxima frase, as nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Contagiam, contaminam os outros e, consequentemente, a coletividade. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos das individualidades alheias
como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. A sugestão espontânea que a gente alimenta e planta na nossa individualidade, nós vamos colher os efeitos dessa sugestão nas individualidades alheias. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. E aqui a gente entende o convite que foi feito aos habitantes de nosso lar. Duas opções que vale para nós encarnados vivendo em tempo de pandemia. Ou a gente entra pelo pânico, pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, muitas vezes por excesso de exclusivismo, porque queremos defender só o nosso, e a gente vai sintonizar com forças destrutivas e perturbadoras do mal, ou a gente se inspira em Jesus, trabalha silenciosamente, crê a partir do que o Espiritismo nos traz, que aquilo que vivermos está no nosso cardápio evolutivo, portanto é necessário, e fazemos a nossa parte de forma silenciosa, nos vinculando às forças construtivas do bem. Foi isso que André Luiz quis trazer no contraponto das duas posições que a gente viu no capítulo. Nada mais do que isso. Então nós temos muitos encarnados hoje, por exemplo, acreditando que matar o inimigo resolve o problema. Na mesma posição daquela senhora que André Luiz traz. A gente não quer aqui, porque aqui dá trabalho, então manda para lá. E quem está lá, às vezes pensa, mas aqui também não serve, então manda de volta para a Terra. Que atrapalho, gente, como nós somos atrapalhados. Os espíritos superiores veem um programa se desenrolando que está no plano dos encarnados e dos desencarnados. Então, quem está aqui ou lá atende a determinações divinas. Mas a gente quer brincar de ser Deus e dizer quem vive e quem morre. Então, são questões que nós precisamos refletir para que a nossa mente esteja vinculada aos espíritos superiores, para que a gente identifique na nossa jornada individual o que nós precisamos aprender com tudo isso e dentro do que a gente ganha ou perde, o que isso precisa provocar em evolução em mim. Porque não existe caos, acaso, azar. Salvo quando nós somos imprudentes, aquilo que se sucede conosco em situações graves de guerra ou de uma pandemia são provas ou expiações necessárias a nós. Isso nos dá uma tranquilidade relativa, uma serenidade. Vai tirando a angústia, o terror, o medo. E mais ainda importante, vai nos ensinando e nos educando a pensar num programa coletivo de aprimoramento, do qual eu sou partícipe. E do qual o meu programa individual pode trazer repercussões para a coletividade muito positivas no trabalho silencioso que eu possa fazer, atendendo à vontade de Deus. Essa é a grande lição que André Luiz nos dá. É uma pergunta, como vocês podem ver, individual. Vejam que a gente saiu de um contexto da Segunda Grande Guerra para uma lição micro, que a gente pode aplicar hoje, agora, na nossa casa, no nosso trabalho, conosco mesmos, renovando o nosso entendimento, a nossa ação, a nossa atitude mental e somando essa atitude mental à dos encarnados em equilíbrio, em trabalho no bem, ao dos espíritos superiores. Porque disso depende a paz no mundo, o equilíbrio do mundo. E não nos enganemos, o trabalho pode ser singelo e muito pequenino, mas ele é muito necessário.
porque Deus precisa dos homens para transformar o mundo. Os homens não são insubstituíveis, mas a transformação do mundo se dá coração a coração. E esse é o convite de André para nós. Deixem aí as dúvidas, as perguntas, os relatos, as impressões, que nós vamos conduzir todas para a nossa live lá em julho. Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem conosco, compartilhando esse conhecimento maravilhoso que o Espiritismo, especialmente a obra Nosso Lar, nos traz. Uma excelente semana a todos, a todas, que Deus nos abençoe. Um fortíssimo abraço e até o próximo sábado.